Saudações, amantes da psicologia. Meu nome é Vitor Jacobi e esse é o Psi, tudo sobre psicologia e saúde mental. Hoje venho aqui considerando um visita psi, que é uma ida a um evento, não sei, enfim, é uma visita em si, em algum lugar, mas que eu fui na JAC ABC, que é a Jornada de Análise do Comportamento do Grande ABC, na Faculdade Metodista. Então eu queria trazer para vocês aí um pouquinho de como foi a minha experiência, o meu relato, e trazer aí uma reflexãozinha da importância de participar desse tipo de evento. Antes, sempre deixa a curtida no vídeo, comenta se você gostar, se você tiver algo a agregar, e compartilha com os amigos, se inscreve no canal, todas essas questões aí de internet. E hoje eu estive presente aí na Jornada de Análise do Comportamento na Faculdade Metodista. Ela fica em São Bernardo, no ABC Paulista aqui. Eu não sou muito bom com gravação externa, nem com interna talvez, mas é só ficar parado. Então eu não sou muito bom de fotos, então enfim, tirei poucas fotos, tentei prestar mais atenção, mas a intenção aqui é trazer um pouquinho do meu relato da experiência de como foi. E de início eu já falo que foi muito bacana, eu gostei bastante. A gente recebe uma sacolinha com algumas coisinhas, tem revistinhas, então algo que já reforça, boletim do paradigma. Eu ganhei também um caderninho de anotações que eu já usei lá mesmo, do Instituto Par, que é muito bacana para quem gosta de análise do comportamento. A sacolinha é muito fofinha. Tinha a opção de ingresso para quem quisesse comprar com a vestimenta, com a camiseta, mas não achei que é algo que valia a pena aí pra mim, do que eu entendo. Então, já de início é isso, começou bem cedo, foi o dia inteiro, das 8h30 até 6h30 da noite agora. Eu tô gravando justamente quando eu cheguei, porque eu já queria pegar tudo fresco aí na memória, mas foi muito bacana. Tinha a programação já bem descrita. Confesso que eu fui por ser uma jornada de análise do comportamento e não pela programação, porque meio que estou um período meio offline de Instagram, então não acompanhei muito na íntegra, ficar vendo quem ia, mas me surpreendi bastante. Então fiz bastante anotaçõezinhas e queria falar para vocês minimamente aí como que foi. E a primeira apresentação foi sobre ABA, especificamente o que é ABA, com a doutora Ariane Coelho. Ela também é BCBA, que é um título estadunidense aí de analista do comportamento. Então, houve um breve histórico dessa JAC, que está voltando. Essa jornada de análise do comportamento, a última edição dela tinha sido, se eu não me engano, em 2018. Se eu me enganei, eu escrevo certinho aí, mas se eu não me engano foi isso. Aí teve problemas de estrutura ali, de organização, pandemia, organização, voltou finalmente. Que bom, porque eu achei um preço super acessível. Foi R$25 o valor do ingresso. Shut up and take my money. Então não é algo exorbitante, tem congressos, tem coisas muito mais caras, então por isso que eu falei, não, precisa aproveitar. Então teve essa pequena introdução sobre esse histórico dessa JAC ABC, do Grande ABC, e teve a fala sobre ABA, da professora doutora Ariane Coelho, que foi muito importante porque nós estamos aí vivendo um momento que, entre muitas aspas, o modelo ABA, o método ABA, que não existe essa nomenclatura, que a ciência ABA está sendo atacada. Então, ela trouxe um histórico, voltando ali desde Watson, Skinner, trazendo toda essa história, reforçando e mostrando a importância aí do ABA, trazendo aí diferenças, que são propostas de intervenção. Então foi muito legal, ela com uma didática assim incrível, trouxe aí uma anatomia das intervenções baseadas em ABA, de linha de base, um currículo apropriado, o escopo, a intensidade, muita coisa do que é dito, e de certa forma vai quebrando alguns preconceitos que as pessoas têm. E como ela trouxe de uma maneira muito objetiva e leve, acaba que ajuda quando a gente precisa levar para fora aí desse pessoal que procura às vezes ABA e acaba que não acha profissionais adequados, seja por uma falta de conhecimento de pais, de pessoas que precisam,
seja por pensar que é um método e não é, então como vai essa busca. E aba não é só para autismo, como eu já trouxe, a aba pode ser trabalhada em diferentes contextos, então isso também é muito importante de ser dito. No segundo momento, ali da manhã ainda, houve uma apresentação com a questão de vínculo terapêutico na TAC, e foi com a professora Regina Cristina Winlenska, fiz as anotações, eu vou usá-las, claro, e foi muito importante, uma licença poética que ela mesma se chamou, mas quando é a pessoa se chamando, quando é outra pessoa é diferente, mas de dinossauro, de dinoleire, como ela trouxe da psicologia, que ela é formada há bastante tempo, teve aula aí com pessoas que a gente usa como referencial teórico, trabalhou em artigos sobre, então também é muito importante, falou sobre conexão e desconexão, como lidar com as especificidades do cliente, que o cliente, o paciente, ele precisa se sentir esse agente de mudança e fazer essa manutenção em outros ambientes também, não só na terapia. Então também foi muito bacana porque a gente não pode ser só técnico, né? Entender de muitas técnicas, de muitas teorias e acabar esquecendo da importância aí desse vínculo e como esse vínculo vai ajudar com as técnicas, né? Sem vínculo pode ter a maior técnica do mundo, mas às vezes o paciente nem vai voltar depois de passar 2 semanas sem terapia. Então também foi muito importante, foram falas muito legais. Houve troca também com o público em todos os momentos, no mais aproximado do final. Teve esse momento de troca, de perguntas e de respostas ali das pessoas que estavam apresentando. Então foi muito bacana. Depois dessa apresentação, houve uma pausa aí de 2 horas, entre meio-dia e 2 da tarde, né, 14 horas. E também havia alguns posters, na verdade pôster não é a melhor palavra, banners acadêmicos de alguns trabalhos, que assim, e na volta desse almoço teve os autores falando um pouco sobre, e eu acho que foram temas assim fantásticos que escolheram para estar ali. Eu tirei fotos, mas eu não anotei literalmente o nome para vocês, mas teve um sobre o envelhecimento de homens gays, que é muito importante, que envelhecimento é um tema difícil, a comunidade LGBTQIAPN+, também é difícil, enfrenta os desafios delas por si só, quando junta duas questões. O autor falou muito sobre isso, sobre o sofrimento, sobre a falta de perspectiva de vida de uma população trans, por exemplo. Então, assim, muito, que agregou muito, assim. Inclusive, terminei um livro do Skinner, que é o Viver Bem a Velhice, que eu vou trazer um vídeo sobre ele, que assim, uma leitura também fantástica sobre o tema. Houve um banner também que assim, pega no meu coração, porque falou de Shrek e amor. Tudo na perspectiva analítico-comportamental, isso que é o que mais me ganha também. Mas Shrek é um amorzinho, o desenho, o filme, muito bom, adoro. Terminar, vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente reassiste. E teve esse contato aí também com o amor, já criticando uma proposta ali do Skinner, se eu não me engano, em Walden Chu, que ele fala que o amor nada mais é, assim, tô bem generalizando a frase dele, do que reforçamento positivo, e tem outras filósofos mais contemporâneos a ele que trazem visões assim do amor na análise do comportamento muito bacana. Houve também um banner que eu não consegui fotografar porque ele apareceu mais pra frente do evento, que eu confesso que neste momento eu esqueci o tema que era. Na verdade eu tive a ajuda aqui da produção e consegui o título do banner, que é Transtorno de Compulsão Alimentar, sobre a perspectiva também do estudo do filme A Baleia. Então é muito importante, eu acho, quando a análise do comportamento ela sai um pouco dessa visão apenas acadêmica, no sentido de ficar presa na academia, no ambiente de universidade. Porque quando a gente traz para falar de Shrek, para falar de coisas baleia, coisas do cotidiano, acho que facilita a adesão de pessoas que podem não estar ligadas à academia, mas que seriam muito benéfico que conhecessem um pouco dos princípios comportamentais.
Então houve esse banner e também tinha um banner sobre ACT na perspectiva de orientação parental também, que é um tema muito importante, ainda mais quando a gente lida com uma psicoeducação para pessoas que têm filhos com algum tipo de transtorno, principalmente do neurodesenvolvimento. Então, como esse sofrimento, como essas pessoas são afetadas. Então, acho que foram muito importantes. Eu vou deixar o nome, o print certinho do Instagram deles, com o nome e com os autores, para dar os devidos créditos aí, que foram trabalhos muito bonitos assim de serem lidos. Eu achei que todos foram temas que são muito relevantes na minha percepção e foram trabalhados de uma maneira muito bonita. Então eu gostei bastante também de deixar aí os devidos créditos a eles com as imagens bonitinho. Na volta do almoço, houve também uma palestra muito interessante, porque era um tema que eu pesquiso pouco sobre ainda, mas que ainda era um pouco nebuloso, que eu não conseguia entender muito bem, que são as terapias contextuais, que teve sobre ACT, DBT e FAP, que eu vou colocar a sigla para vocês e a descrição aí escrito bonitinho, mas que são terapias de terceira geração, terceira onda, que eles chamam da análise do comportamento. São terapias comportamentais, contextuais e comportamentais. Então foi muito importante. Foram 3 autores que cada um falou especificamente sobre uma. A primeira que apresentou foi sobre ACT. E foi muito legal também porque ela usou exemplos do filme Nemo, Procurando Nemo. E mais uma vez, é muito mais fácil quando a gente trabalha com questões populares e mostrando ali os princípios, como que a ACT trabalha, em flexibilidade psicológica. Então, todo o esquema que a ACT faz, então achei muito interessante. FAP também, eu confesso que das 3 a FAP, na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, tipo, dominou um pouco assim o meu coração. Eu pensei, provavelmente eu vou pesquisar mais sobre, porque fez muito sentido que a psicoterapia analítico-funcional voltada para a prática clínica. Então foi muito importante porque a gente conseguiu entender como trabalha a ACT, como trabalha essa FAP no sentido da prática clínica e como que é focado, no que é focado. Então foi muito importante porque eles destrincharam mesmo como que você trabalha com isso, sobre a intimidade, traçar paralelos. Teve, assim, uma aulinha completa, assim, obviamente bem curta. Acho que poderia cada ponto aprofundar muito mais, mas pelo tempo é um evento também para introduzir esses assuntos, então foi muito importante, mas já confesso que eu gostei bastante. E também teve sobre a DBT, que é bastante usada aí na questão de um sofrimento mais intenso, muitas vezes em luto. Pelo que eu entendi, também é muito forte, é um padrão ouro, como eles dizem, para trabalhar com o transtorno borderline. Então também foi muito importante essa questão. Trouxe um pouco como funciona toda essa dinâmica dessa terapia, que é mais contemporânea, a terapia puramente skinneriana ali. Então achei valioso demais essa apresentação. É algo que você vê pipocando um pouco pelas universidades, mas infelizmente na graduação em si, pela grade horária de análise do comportamento ser pequena, a gente acaba que quase não vê, porque quase não vê sobre o básico. É bem difícil e isso facilita aí nossa adesão a novos conhecimentos também. E por fim, foi feita uma simulação sobre uma supervisão pública de um caso, para simular um pouco como é que funciona, um pouquinho de uma estratégia de um pensamento clínico. Mais pro final aí teve professores também renomados que falaram sobre, que foi muito bacana porque mostra como que pode ser uma construção, o que às vezes, como que o olhar do supervisor vai ajudar o psicoterapeuta nesse sentido. Então achei muito valioso também nesse ponto. Eu achei que parece muito como uma supervisão da faculdade, mas agrega bastante quando você tem um outro olhar ali. Você vê, olha como ele constrói, olha para onde vai, olha para onde foi. E obviamente que é um recorte, quando você acompanha semana a semana é totalmente diferente, mas eu também achei super válido. Houve alguns sorteios também de livros, houve sorteio de
plataformas. A gente ganhou até uns dias numa plataforma da Dia de Lab, que é muito legal. Tem várias questões muito bacanas de cursos lá, então a gente ganhou alguns dias grátis, então vou aproveitar assim que eu receber. Como eu disse, a gente ganhou algumas questões do paradigma, e eu acho que é muito importante. Um ponto que eu queria trazer pessoal é que quando a gente vai nesses eventos e eu escuto isso, eu fico abismado, porque a análise de comportamento no geral, eu sinto que ela é pequena no Brasil em relação ao que é a psicologia no Brasil. E a psicologia é muito mais construída em cima da psicanálise no Brasil. Você consegue ver muitas pessoas de diferentes localidades falando: ah não, aqui é muito mais psicanálise, aqui também, não é algo tão regional. Às vezes uma universidade ou outra é mais focada em análise de comportamento, mas é raro. E de produção científica, né, nesse nível de análise de comportamento, o Brasil só perde para os Estados Unidos, que é o pioneiro, que é quem criou a análise de comportamento ali com Watson e Skinner, mais Skinner, claro. Então a gente pensa, poxa, como que é isso nos outros países? Então, para a gente aproveitar também, você estar num ambiente que todo mundo ali falava analítico, comportamentalmente, termos que você fala que é mais voltado para análise de comportamento. Então isso reforça bastante. Eu vi uma coisa que martelou na minha cabeça, que eu ainda não acabei a graduação, mas quando a gente acaba a graduação, é aí que começa, porque pela faculdade ser muito generalista, e é normal que você tem várias linhas teóricas, vários campos de atuação, vários não sei o que, acaba que quando você meio que, tá bom, terminei a faculdade, eu quero clínica, eu quero análise de comportamento, tá bom, agora eu vou ter que focar o meu estudo muito forte nisso, em questão clínica, em questão da linha teórica, então o estudo não acaba, ele apenas recomeça no final da graduação, como o profissional está sempre se atualizando em relação ao estudo. Então isso assusta um pouco. Também foi falado um pouquinho sobre a vida prática também, no sentido financeiro também do profissional clínico, então isso é muito importante, fugir um pouco só da teoria e falar na prática. Eu acho melhor fazer isso, acho melhor ter um pé de meia, porque em mês de férias o pessoal viaja e acaba não tendo atendimento. Então, além disso, tem a questão também de um networking, que eu confesso que não fiz muito bem essa parte, mas que você consegue estar em contato com mais pessoas que vão trazer um enriquecimento numa área que você gosta. Então acho que isso foi fundamental também para esse estudo, que o estudo nunca para. Então por mais que às vezes seja cansativo, às vezes seja mais caro do que o normal, algumas vezes não, igual essa, mas eu acho importante também a gente buscar isso. É mais cansativo, é verdade, às vezes pensar em perder um sábado assim, mas eu acho que para a formação acaba reafirmando e a gente, ufa, é gostoso às vezes a gente estudar o que gosta também, eu tenho essa percepção. Então eu queria trazer um pouco dessa minha visita, desse meu relato de como foi nessa jornada de análise de comportamento. Pretendo fazer parte de mais quando acontecer, pretendo ir em outros congressos, mas a questão é essa, às vezes é datas, que às vezes é durante a semana, às vezes é questão financeira. Então a gente vai adequando como pode essas atividades extras. Mas que eu queria deixar aqui que eu acho muito importante que sejam feitas. Agradeço aí a todo mundo que fica até o final dos vídeos, ouvindo aí um pouquinho do meu relato de como foi a minha experiência nessa jornada literalmente aí. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.